Vocês conhecem pessoas que fazem dieta cetogênica? Bom, primeiro vamos definir, né, o que é uma dieta cetogênica, né? Amigos, uma dieta normoglicídica é uma dieta que tem ali 55, 65% das calorias de carboidrato. Uma dieta low carb é uma dieta que tem 40% de carboidrato. Uma dieta cetogênica é uma dieta que tem 10% de carboidrato. Como não dá para você ficar brincando com a proteína, não adianta você querer colocar mais do que 20 até 30, estourando 35% de proteína. Não tem jeito de você ir além disso. Então você mexe na gordura. Logo, uma dieta que tem 40% de carboidrato vai ter uma coisa aí próxima de 30 a 40% de gordura. Uma dieta cetogênica chega a ter 60, 70% de gordura. Complicado pra caramba. Complicado pra caramba. A literatura não fala nada sobre melhoria estética, até porque ninguém estuda isso. A literatura fala sobre mudança de metabolismo cerebral. Então, na verdade, nós estamos falando sobre elementos cetônicos, que alguma coisa chama de corpos cetônicos. Não são corpos porque eles são solúveis no plasma sanguíneo, portanto não são corpos, mas são elementos cetônicos. E eles são resultado do acúmulo, né, da quebra de gordura, da lipólise, do acúmulo de acetil-CoA no fígado. E aí você vai ter a formação do ácido do beta-hidroxibutirato, que é um combustível que o seu sistema nervoso central aprende a usar depois ali de aproximadamente 2 semanas. Então aquele mal-estar da pessoa ficar usando lá aquela condição de hipoglicemia, depois de uns 15 dias tende a desaparecer e a pessoa consegue ir bem usando esses corpos cetônicos, né? Especialmente o beta-hidroxibutirato, né? E para isso acontecer, você tem que estar ingerindo uma quantidade muito baixa de carboidrato, são 10% de carboidrato, o restante é gordura. E lógico que a gordura não é o que esse povo anda fazendo por aí, colocando bacon no café da manhã, ovo frito no café da manhã. Pode ser isso? Até pode, mas é um despalpério fazer um negócio desse, né? Não faz o menor sentido. A maneira de você colocar carboidrato na dieta, como eu já disse para vocês, pode seguir as recomendações dietéticas, que é usar entre 55% e 65% das calorias que forem ingeridas. Para isso, você vai trabalhar utilizando uma vertente que é a do balanço calórico. Você precisa ter uma noção, na verdade deveria ser muito preciso, mas não é. Você deveria ter uma noção de quantas calorias esse indivíduo precisa para se manter vivo, de quantas calorias essa pessoa precisa para conseguir construir tecido ou então catabolizar. Tudo bem até aqui? Pois é. De posse dessas calorias, vamos imaginar que uma pessoa precisasse ingerir 2.800 calorias ao dia. 55 até 65% dessas 2.800 calorias seria na forma de carboidrato, 15, 20, talvez 25% proteína e o restante seria gordura. Tudo bem até aqui? Essa é uma maneira de você pensar o carboidrato. Uma outra maneira, que é a que nós temos no bodybuilding. No bodybuilding você enxerga 3 vertentes, presta atenção. Uma delas é você manter a ideia do balanço calórico, só que aí você usa menos, né? Fica alguma coisa em torno de 50% de carboidrato. A outra maneira é você contar nutrientes, que é assim. Você deixa proteína entre 2.2 e 3.0 para homens e 1,8 até 2.2 para mulher. Engessou proteína? Ok. O carboidrato, você começa sempre com ele um pouquinho mais alto. Você joga 4,5, 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. O corpo começou a ficar meio retido, vamos abaixar esse carboidrato aí, vamos ficar com 4. E assim, gradativamente, você vai achando a quantidade que dá um ajuste mais fino. Não é para ficar seco e definido.
mas que você consiga um padrão de físico mais elegante mesmo estando em off. Então você coloca a proteína homens até 3 gramas, a mulher no máximo 2,2 e vai levando desse jeito. Uma outra maneira de você colocar o carboidrato é você levar em consideração o biotipo da pessoa. Lembrem-se, se fosse possível, né, porque ninguém é assim purinho, você teria 3 biotipos ectomorfos, lembra disso? Você teria os mesomorfos e você teria os endomorfos. Ectomorfos são aquelas pessoas que a estrutura óssea é mais estreita, pouco ombro, cintura muito fina, as articulações são finas, pouco volume muscular, o panículo adiposo dele também é fino, não tem grandes expressões, né, atléticas no físico. Esse, o ectomorfo. O mesomorfo é aquele cara mais robusto, mas não tem a cintura tão fina, também tem um percentual de gordura baixo, musculatura mais quadradona, um físico mais hercúleo. E os mesomorfos, aquelas pessoas que a musculatura fica geralmente escondida, o pessoal sempre relaciona assim, a escondida debaixo de uma camada adiposa. Deixa eu explicar uma coisa. Ele tem essa camada adiposa, não é que ele está gordo, não. Aparece pouco a musculatura desse indivíduo. Ombro largo, cintura larga, mas era um cara mais parrudão, tá? É porque o pessoal sempre pensa, o endomorfo é o gordo. Não, criatura, gordo é gordo. E o endomorfo, ele faz dieta e você olha para ele e fala assim, esse cara aí é endomorfo. Então vamos dar um exemplo de um cara muito seco e que é endomorfo, Big Ramy. Entendeu? Beleza. Acontece que os padrões eles são sempre mistos, né? O cara ele é mesoendo, sabe? Ele é ectomeso, sempre é um padrão misto. Bom, da mesma forma, você deixa a proteína engessada, 3 gramas de proteína, e você trabalha com o carboidrato para esses biotipos. Aí é o seguinte, meus amigos, ninguém vai pegar um indivíduo endomorfo e botar uma dieta para ele colocando 8 gramas de carboidrato por quilo de peso. Isso é coisa que você faz com os ectomorfos, entende? Os endomorfos, geralmente, eles trabalham com carboidrato um pouco mais baixo, 3 gramas, 2 gramas. Então, para vocês terem uma ideia, vocês me veem sempre, né? Bochechudinho, né? Gordinho. Eu, quando era atleta, eu sempre que estava em off-season e estava comendo muito carboidrato, era 3 gramas de carboidrato por quilo de peso. Então, você vê, pô, tem atleta que come 8 gramas, o cara comia 3. Tudo bem até aqui? Então, 3 maneiras para você pensar a distribuição de carboidrato dentro do fisiculturismo. 1, recomendações dietéticas, as DRI. 2, por contagem de nutrientes, que é o que a gente está falando agora, acabamos de falar. E de acordo com o biotipo, se ele é endomorfo, se ele é mesomorfo, se ele é ectomorfo. Tudo bem? Agora, como é que a gente vai montar a estratégia de distribuição de carboidrato? Aí funciona assim, ó, presta bastante atenção. Uma maneira é você pensar o carboidrato linearmente ao longo do dia. Então você foi lá, olha quantas refeições você pode fazer por dia. Ah, Haddad, eu consigo fazer 4 refeições. Não, eu consigo fazer 7 refeições. Ok. Você não tem que colocar essa pessoa para comer 4 gramas de carboidrato por quilo de peso? Então você imagina uma menina de 50 quilos. Difícil, vamos pensar um cara de 90 quilos. E ele vai comer 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, ele vai comer 360 gramas de carboidrato ao longo do dia. Se ele faz 6 refeições ao longo do dia, então é 360 dividido por 6 refeições, dá 60 gramas de carboidrato em cada refeição, mais ou menos aí uns 220 gramas de batata por refeição. Isso ele segue linearmente, então uma distribuição linear do carboidrato. Tudo bem? Uma outra maneira, e eu não gosto disso, é a pessoa fazer uma refeição com carboidrato, uma refeição sem carboidrato, uma refeição com carboidrato, uma refeição sem carboidrato. Para mim, trocou 6 por meia dúzia. Agora, se a pessoa estiver pensando em manter os mesmos 60 gramas, aí mudou bastante, né? Porque entre comer todas as refeições com 60 gramas e comer uma de 60, a outra nada, você comeu 30 gramas apenas. Tudo bem? Uma outra parte que é a que eu gosto muito, uma outra maneira muito eficiente para você distribuir carboidrato, e isso deixa o físico da pessoa muito bom e fácil de controlar, é você pensar dessa maneira.
Você tem 100% de carboidrato. Vamos dividir em 3 partes iguais, ok? 3 partes de 33%. O primeiro terço é a hora que a pessoa acorda. Acordou 6 horas da manhã, ele falou que comeu 33% dos carboidratos do dia. Um terço. Entendeu? O outro terço vai ser comido pós-treino. Independente do horário que a pessoa treinar. O cara treina 11 horas da noite, vai comer uma jacada de carboidrato depois do treino. Entendeu? E o outro terço? Um terço a hora que acorda, o outro terço imediatamente após o treino. O outro terço que ficou faltando, ele é fracionado em partes iguaizinhas nas outras refeições. Entendeu? Então vamos imaginar que fosse assim, ó, a pessoa tinha que comer 900 gramas de batata. Não é isso, tá? Mas vamos ver, 900 gramas. 300 na hora que acorda. 300 imediatamente após o treino. E os outros 300 que ficaram sobrando, ia distribuindo de 50 em 50 gramas ou de 100 em 100 gramas. Entendeu como é que é? Uma maneira muito interessante. Por que ela é boa desse jeito? Os dois momentos mais anabólicos do seu dia, a hora que você acorda e a hora que você acaba de treinar, você está ingerindo uma quantidade muito grande de comida. Isso ajuda bastante. E nos outros horários, que era para você ficar tendo pico de glicemia, pico de insulina, o carboidrato está desse tamanhozinho. Entendeu? Super bom. Vocês conhecem pessoas que têm problema com um tipo de carboidrato? O índice glicêmico é muito alto, eu vou engordar. Bota ele para comer desse jeito. Depois você manda uma mensagem para mim aqui pelo Instagram, agradecendo, que você vai ver o tanto que o físico do seu aluno vai responder bem. Entende? Desaparece o problema do índice glicêmico, é desse tamanho com a comida dele. Lembrem-se, a hora que você acorda, ignore, né? Porque pode comer, vai ser um anabolismo perfeito. E imediatamente após o treino, anabolismo perfeito. As outras refeições do dia, tudo pequenininho. Tamo juntos? Show! Essa maneira de divisão em 3 partes, ela pode ainda ser complementada da seguinte maneira. É uma estratégia que eu chamo de carb cycling. O que é carb cycling? Carb cycling é uma maneira de você dosar o carboidrato ao longo do dia, ok? Mas pensando na semana como um todo. Vou explicar. Você tinha uma pessoa que vinha comendo assim, em todas as refeições 150 gramas de fonte de carboidrato. Batata, por exemplo, mandioca. Todas as refeições o menino comia 150 gramas de mandioca. Aí você pega e fala assim, primeiro dia você vai comer 100%, segundo dia você vai comer 50%, terceiro dia você vai zerar o carboidrato, no quarto dia você vai dobrar. Como é que fica isso? Fica assim, primeiro dia ele faz o que ele já vem fazendo. Segundo dia era 150 gramas, vai cair para 75 gramas de carboidrato. Terceiro dia não tem carboidrato, tem só um golinho de carboidrato após o treino, 50 gramas de arroz branco, para entrar rápido a glicose nele. Então, primeiro dia, 100%. Segundo dia, reduz, cai para 75 gramas. Terceiro dia, não tem carboidrato, só tem pós-treino, entendeu? Quarto dia, joga o carboidrato lá para cima, 300 gramas. Entendeu? Beleza. Uma outra maneira de você pensar o carb cycling é você fazer assim, tá comendo carboidrato? Ok, 150 gramas. Segundo dia cai para 50 gramas. Terceiro dia, 50 gramas. Quarto dia, 50 gramas. Quinto dia, 150 gramas. Um dia alto, 3 dias baixo. Um dia alto, 3 dias baixo. Um dia alto, 3 dias baixo. Haddad, mas como é que ele vai aguentar treinar com carboidrato baixo? É duro. Difícil. Difícil e ao longo do dia, enquanto ele estiver usando a via oxidativa, vai ter um apelo muito forte lipolítico para ele queimar gordura. Isso é muito bom para ele. Mais do que isso, o carb cycling, ele tem maneira de você fazer isso em off-season. Tem um atleta nosso que está treinando agora, sob nossa supervisão, que ele iniciou agora, essa semana, um trabalho assim, ele come carboidrato. Primeiro dia, come carboidrato. Segundo dia, no terceiro dia ele abaixa o carboidrato 50% e depois sobe de novo. É um diazinho de restrição calórica que é feito com ele. Para que serve isso?
só para dar uma afinadinha na pele, só para ele perder um pouquinho mais de tecido adiposo, nada de agressivo. Amigos, não retirem completamente o carboidrato. Ao retirar o carboidrato, você começa um quadro muito forte de catabolismo proteico. Por quê? Porque o seu fígado vai tentar fazer neoglicogênese. E como é que isso vai acontecer? Muitos marcadores bioquímicos vão atingir o seu músculo. Vai haver uma conversão muito grande de piruvato, tentando de todo jeito formar moléculas de alanina para serem transportadas para o seu fígado para fazer neoglicogênese, refazer glicose hepática, entendeu? Esse ciclo da alanina, ele é altamente catabólico para os teus músculos, vai te custar muito caro. Não tira o carboidrato, é bobagem fazer isso, tá? O Haddad, mas tem um aluno meu que já até fez isso, ele come um pouquinho de carboidrato e o cara não fica definido. Duas coisas. Esse seu aluno, ele pode estar com baixa ingestão calórica há tanto tempo que o metabolismo dele, metabolismo, conjunto de reações de síntese e degradação, o metabolismo dele, esse conjunto de reações químicas e enzimáticas, está lento, desequilibrado. De tanto fazer dietas low carb, dietas hipocalóricas, zero carboidrato, aumenta a gordura, ele precisa incendiar o metabolismo dele. E para ele incendiar o metabolismo, ele precisa comer carboidrato. E não é bombom, nada disso não, ele vai comer carboidrato, fontes de carboidrato, bons carboidratos. Entende? 2 semanas se ele já fazendo isso aí, gente, o metabolismo dele vai incendiar e começa a queimar gordura. Entendeu? Então é preciso fazer isso. Então, recapitulando com você, a estratégia do carb cycling. Existe carb cycling para o off-season, você vem comendo mais carboidrato e um dia só você retira um pouco do carboidrato e continua. E com toda certeza o carb cycling é usado para pre-contest, onde você vem carboidrato alto, baixa, zerou, aumenta de novo. Quando você tiver com uma baixíssima ingestão de carboidrato, que é o último dia, todo o seu sistema anabólico está operando em favor de fazer neoglicogênese, de fazer recintes de glicogênio muscular, de glicogênio hepático. A hora que você comeu carboidrato, desculpa gente, mas tá tarde pra caramba, né? A hora que você comeu carboidrato, suas enzimas, elas vão entrar numa força tão grande, glicogênio sintetase, puxando o carboidrato para dentro do músculo, GLUT4 desesperada para o carboidrato entrar dentro do músculo, resposta insulínica lá em cima, anabolismo perfeito, entende? Então você pode usar isso despreocupado no seu pre-contest, nas dietas, é uma estratégia extremamente boa. Amigos, quando você tem um plano, uma estrutura para ingerir carboidrato, esse conceito que as pessoas têm de índice glicêmico cai por terra. Porque assim, isso é tão insustentável, quando você vem falar de índice glicêmico, veja só, temperatura dos alimentos muda o índice glicêmico. Se você vai comer uma salada de batatas, purê. Se você for comer purê e purê gelado, o índice glicêmico dele é mais baixo. Entende isso? Ah, Haddad, eu vou comer purê. Ok, come uma folha de alface antes. Pronto, lá se foi o índice glicêmico. Ah, Haddad, eu vou comer purê. Coloca uma colher de azeite. Acabou o índice glicêmico dele. Despencou. Mistura com carne. Aí que despenca bonito mesmo. Então parem de se preocupar com o índice glicêmico, porque esse não é um vilão para a sua saúde. É lógico, comer suspiro com Nutella, não é disso que eu estou falando de alimentos positivos para o seu físico e para a sua saúde. Fica dizendo, eu não como frutas à noite porque o índice glicêmico está perdendo uma oportunidade extraordinária de cuidar da sua microbiota intestinal, nutrir os seus enterócitos com uma fonte de fibras espetacular. Né? E eu não estou falando de fibras insolúveis para o seu intestino funcionar, não. Estou falando das fibras solúveis que vão cuidar dos seus enterócitos, entenderam? Então, meus amigos, não se esqueçam. Se o objetivo não for competitivo, siga as recomendações dietéticas, 55 e 65% de carboidrato. Precisa de um pouco mais de definição? Reduza suavemente o carboidrato e aguarde os resultados. Leva tempo para isso acontecer.
Você ainda pode pensar no carboidrato em termos de contagem calórica, que é você, desculpa, contagem calórica não, amigos, contagem de nutrientes, que é você analisar a resposta do físico ingerindo 5 gramas de carbo, 4 gramas de carbo, 3 gramas de carbo por quilo de peso. E a mais eficaz de todas, leve em consideração o biotipo. Olhe o físico de quem está falando com você. Ignore aquele papo que eu treino pra caramba. Ignore essa história de treino pra caramba. Se você treinasse pra caramba, seu físico me mostrava isso. Ignore isso. Olhe o físico da pessoa e tente colocá-la num somatótipo de Sheldon, de Red Carter, eu não sei de qual que você vai usar, mas tente enquadrar essa pessoa num somatótipo. Se ela é mesomorfa, endomorfa, ectomorfa, para qual lado ela pende mais. Estamos juntos? Feito isso, você vai fazendo ajustes finos. Lembrem-se que a sua dieta ela pode ser distribuída linearmente o carboidrato ao longo do dia, cada refeição colocar um pouco de carboidrato. Pode, e é muito bom se você fizer isso, colocar 1/3 do carboidrato na hora que acorda, o outro terço do carboidrato imediatamente após o treino e o outro terço do carboidrato em pequenas frações ao longo do dia. Isso vai te deixar espetacular, espetacular. Só que tem que ter uma disciplina lascada. É o que eu fazia quando eu era atleta, fazendo no meu físico isso. E fiz no físico de um monte de meninas que treinaram comigo, homens que treinaram comigo, sempre do mesmo jeito, nunca dá errado. E desenvolvam maestria para fazerem bom uso do carb cycling. Vocês vão gostar muito disso. E olha aqui, se vocês ficarem com dúvidas em relação a como é que se elabora o carb cycling, a gente pode pensar em fazer uma live com uma luzinha aqui na parede, a gente ir montando juntos para vocês aprenderem. Tudo bem? Meus queridos, espero vocês na próxima semana. Essa semana, durante o curso, eu vou colocar o celular lá para dar um gostinho na hora que estiver falando de peptídeos, de GH, né? Falar um pouco sobre os SARMs para vocês irem acompanhando. E se você estiver aqui próximo a Uberlândia ou se você for daqui da cidade, vem fazer o curso conosco. Esse curso é espetacular. Queridos, fiquem com Deus e um par de dumbbells.